Gente, vamos começar novamente a aula de redação. Boa noite a todos. Salinha de redação no ar. Hoje nós vamos estudar os vestibumapas. Resumapas para o Enem vestibular, certo? Como eu já conversei com vocês, aqui está o índice, foi um curso que eu adquiri, né, para passar para vocês. Aí, como nós já conversamos aqui, preparando a mente para a redação, as crenças limitantes, como as crenças limitantes te atrapalham e exemplos de crenças limitantes. Ah, eu não sei escrever bem, nunca vou conseguir tirar uma boa nota na redação, na hora H as ideias vão fugir da cabeça. Tirem o não das frases. Comecem a afirmar. Quem tiver a possibilidade e o hábito de escrever em folhas A4 e colar no quarto, eu consigo, sou capaz, isso adianta, tá? Fazer um sonho, um mapa mental, pega uma cartolina, recorta, ou então imprime alguma coisa aí, vocês vendo vocês no futuro, fazendo a prova do Enem e passando. Preparando a mente para a redação. Aí tem mudando as crenças limitantes, né? Quem tem aquela crença que não lê muito, portanto é um péssimo escritor, vamos mudar essa crença. Utilize essa fraqueza como impulso para ser ainda melhor. Não é que tem que ler livros enormes, mas assim, ficar por dentro das coisas. Para quê? Vocês fazerem uma intertextualidade, principalmente na hora do início, né? Da C1 lá na introdução, e não sair do tema, em hipótese alguma, porque no final você tem que retornar ao início para você fechar e a pessoa que for corrigir a sua redação saber que você sabe daquele tema. Eu achei muito engraçado e interessante, o Karnal falou, Leandro Karnal, mais cedo, num programa que eu vi, foi até pelo YouTube, que um corretor de redação, gente, ele gasta de 40 segundos a 3 minutos para corrigir uma redação. O que ele olha? O corpo da redação, né? A maioria, porque o mínimo que ele tem que corrigir por dia são 100 redações, 50. E ele olha o quê? Se você se você confirmou lá na sua conclusão tudo que você disse lá em cima. Ele olha mais o quê? O argumento, a maioria, tá, gente? Estou falando que são todos, não. Se você tem argumento para o que te foi proposto. Eu achei super interessante, fica uma dica para vocês aí. Não tive aulas de redação na escola, portanto, não sei escrever. Então, mais uma oportunidade. Vocês estão tendo essa aula aqui, né, na salinha de redação, né, totalmente de graça, depois do horário, e alguns de vocês também já fazem cursinho fora, isso também é muito bom. Preparando a mente para a redação, mudando crenças limitantes. Crença, só sei escrever sobre assuntos que conheço. Olha só, mudando a crença. Muito melhor do que ficar tentando adivinhar o que vai cair na redação, é treinar para que qualquer tema que venha, você esteja preparado. Crença. Não vai dar tempo de fazer a redação, mudando a crença. Se você acha que não irá conseguir fazer uma boa redação no curto tempo do Enem, comece a cronometrar seu tempo na elaboração da redação. Se não me engano, eu falei isso para vocês no primeiro dia, não foi? Vocês cronometrarem o tempo que vocês estão escrevendo a redação. E no dia que vocês pegarem a prova do Enem, começar pela redação. Né? Então, quando a gente cronometra e quando a gente treina bastante, o que acontece? Você chega lá firme e forte. Né? Dá uma ansiedadezinha, uma tremedeirazinha, é normal. Mas, quando a gente tem tudo na cabeça e já sabe o que vai escrever no início, no meio e no fim, belezinha. O que são? As competências são critérios para a correção das redações. As competências do Enem.
Elas visam padronizar as correções, para que sejam corrigidas sobre os mesmos aspectos de julgamento. Quais são as competências? A redação do Enem adota 5 competências e cada uma vale de 0 a 200 pontos. Muita gente fica apegado à pontuação. Cuidado! Não adianta você ser ótimo em pontuação e não saber escrever direito uma palavra, como usar a crase. Por exemplo, se o acento é naquela sílaba, naquela letra, se aquela palavra tem acento ou não, certo? Competência 1, C1. Esta competência pretende avaliar se o participante tem domínio na escrita da língua formal. Não tem domínio, não consegue, não passa. Então, se aqui tem domínio, 200 pontos garantidos, certo? Como que você adquire esse domínio? Lendo, ouvindo e escrevendo. Competência 2. Por que ela está de azul? É uma das mais importantes. Compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa, desculpa. Essa competência diz que você precisa compreender a proposta de redação, demonstrar que compreendeu o tema exato que deve ser abordado em todo o texto, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, mostrar que consegue correlacionar o tema proposto com várias áreas de conhecimento e com a atualidade. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa, o modelo do texto que será escrito é dissertativo, argumentativo. Dissertar é falar sobre um assunto e argumentar é defender um ponto de vista por meio de argumentos ou provas. Agora, eu gostaria que vocês se manifestassem sobre essa competência 2. Quem quiser falar, por favor, liga o microfone e nós temos que comentar sobre isso aqui. Vamos lá? Gente, vamos? Ou não tem... Deixa eu ver se eu consigo deixar alguém entrar aqui. Vanessa, o que você quer saber? Eu não entendi muito bem. Micaela, tem muita gente... Ó. Não acredito. Eu perdi o negócio. Tá vendo? Tá vendo ainda? Sim. Vocês estão vendo? Olha só, Micaela, tem gente que na hora que começa a escrever a redação, não coloca intertextualidade, ou seja, começa a fazer um texto ali como se fosse era uma vez, uma historinha. Por que aqui, ó, compreender a proposta de redação demonstra que você compreendeu o tema exato. O que é isso? O tema é mulheres abusadas durante a pandemia. Aí, tem gente que só coloca lá assim, ó, mulheres abusadas. Você não compreendeu o tema. Durante a pandemia. Então, aí o pessoal começa a escrever lá assim, as mulheres são abusadas não só fisicamente, mas verbalmente, nananana, e você não concluiu e não falou da pandemia. Então, como que você aplica... Aqui, eu já estou aqui embaixo, ó. Como que você aplica conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema? Você leu no jornal, ou você ouviu, você viu em revistas, ou você leu um livro sobre abuso de mulheres. Então, isso tudo é um conhecimento que você tem além do que pediu aí no tema.
E você tem que agregar isso à redação, a competência 2. O porquê? Quando você vai escrever, vai dissertar, você tem que ir além do assunto. Você não pode ficar presa somente no que foi pedido. E nunca, em hipótese alguma, copiar. Isso vocês já estão cansados de saber, alguns, né? Copiar nada das propostas de redação, nenhuma frase, né? Então, o que é bom vocês saberem? Citar, fazer citações, segundo o filósofo tal, segundo a psicóloga tal, segundo o índice do jornal, segundo, sabe? Demonstrar, correlacionar. O que é? Colocar junto do tema o que você sabe a mais, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Por que em prosa? Você vai falar. Você não vai fazer assim, ó. Primeiro parágrafo, né? Introdução. As mulheres são abusadas sexualmente, pananã, pananã, ponto. Aí no segundo parágrafo. É porque elas usam roupas curtas e os homens ficam com desejo ao vê-las assim. Isso é só um exemplo, tá, gente? Cada uma veste do jeito que quer. Eu sou feminista, defendo né? Defendo que tudo que os homens fazem, as mulheres também podem fazer, né? Desde que não saia do controle da pessoa. Então, vocês têm que saber argumentar. Eu estou, assim, enchendo linguiça ou vocês estão entendendo? Tá, eu entendi o que você quis dizer, eu só não entendi o que você queria que a gente dissesse. Eu quero que vocês tenham conhecimento de outras partes. Porque Tá, eu entendi. Mas é porque eu fico pensando, se chegar na hora da redação e cair um tema do qual eu não tenho ideia, tipo, eu não sei absolutamente nada sobre o assunto. Aí o que eu Micaela, faço? é muito difícil isso acontecer. Por exemplo, as redações do Enem nunca vão falar mal do governo, certo? O que é bom vocês saberem? O que os filósofos sabem sobre tal tema? E o que vocês estão estudando? E vocês procurarem reportagens de dezembro para cá, sabe? Porque na minha concepção do Noslen, a gente acha que o Enem deste ano não vai ser, do ano que vem, não vai ser tão puxado, certo? E vai cair qualquer coisinha dessa pandemia relacionado a alguma, assim, a gente não pode afirmar, né? Alguma área da sociologia, da filosofia, até mesmo da história. Certo? Então, é bom vocês saberem e eles podem associar, porque teve, né, na história, teve uma doença, que agora me fugiu o nome, a peste negra, não foi? Que está sendo comparada com a pandemia. Estão falando muito da Revolução das Mulheres, né? Mulher que toma conta, por exemplo, está falando muito disso, muito mesmo. Mulher que é o homem, é o chefe da casa. Entendeu, Micaela? Entendi sim. Mas é porque no Enem geralmente cai alguns temas que a gente não prevê, sabe? Umas coisas que a gente não faz ideia mesmo. Isso. Só que, por exemplo, o ano passado caiu naquele negócio lá do cinema, né? Ao teatro. Poucas pessoas têm acesso. É.
Isso. Então, como que você fala disso? Você pode usar que poucas pessoas, né? Foi falado já. Eu li uma redação, a menina tirou 980. As palavras dela são palavras fáceis, só que ela o quê? Ela foi lá atrás. Ela tinha muito conhecimento de quê? De que os avós dela iam ao teatro, de que há tempos atrás, igual ela leu os livros que o Enem pediu, e ela teve como fazer uma intertextualidade de um livro que ela leu dentro do argumento, dentro do tema da prova, da redação. Então, eu achei isso muito interessante. Não é que vocês não têm nem ideia. Se vocês souberem fazer o início, o meio e o fim, qualquer tema que cair, vocês vão ter ideia sim. E vocês já estão com o quê? De 16 para 17, 17 para 18 anos. Vocês são uma turma, né? Os terceiros anos, os segundos anos ainda vão estudar bastante também. Vocês leem muito. Vocês estão por dentro de muitos temas, né? Da atualidade. Então, dá para encaixar. Né? O que eu aconselho vocês? Igual eu falei para vocês, do Noslen, do Leandro Carnal. Leandro Carnal é uma pessoa que ele coloca muito bem. Esse curso que começou hoje, depois, se vocês tiverem feito a inscrição, ele é gravado. Ele não é ao vivo. Vocês assistam, por favor, ele. São 4 aulas de 33 minutos, mais ou menos. Eu ia até passar um pedaço dele aqui para vocês. E ele fala muito bem, sabe? Então, assim, vocês procurarem filósofos, porque dá para encaixar. E é isso que eu estou falando, gente. O negócio é treinar e cuidado com essa competência. Proposta de redação, nunca ouvi falar. Tá. Então, assim, só se vier, por exemplo, o índice de mortalidade lá da Rússia em 2014. Alguém sabe qual foi? Não. Pois é, nem eu. Então, qual o índice de mortalidade devido ao Covid em todos esses países que teve o coronavírus? Vocês têm que saber. Quem passou por isso primeiro, de onde essa doença veio, certo? O que aconteceu, onde teve o toque de recolher, primeiro. Essa doença está sendo comparada com várias outras, a crise financeira que está ocasionando. Isso tudo é o quê? Conhecimento. Vocês têm que o quê? Engolir isso aí. Sabe? Começar a pesquisar lá em dezembro, final de novembro, dezembro, o que vem acontecendo no mundo inteiro. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Tem gente que fica agarrada na competência 2 e a 3, ela é um gancho da 2. Simplificando, várias ideias irão surgir à sua mente quando souber qual o tema da redação. O que eu aconselho vocês? Surgiu ideia, surgiu uma palavra, escreva no rascunho, escreva na prova. Por quê? Você vai encaixar ela na redação e vai fazer te lembrar de onde que você leu isso. Então, será necessário selecionar quais utilizará em sua redação. Fazer uma relação entre elas e com o tema, organizar a maneira como serão apresentados e colocá-los no texto de forma que o leitor entenda e pense junto com você. Eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo. Não, depois eu falo disso. Do Noslen, ele não tem esse vídeo na plataforma dele. Ele lendo uma redação passo a passo. Eu vou ver se eu gravo pelo meu telefone, porque não tem como eu passar para vocês. Só se eu achar aqui
ele vai ler para vocês passo a passo de uma redação que a menina tirou 1000, aonde ela buscou as coisas que ela colocou na redação sem encher linguiça. Então, as primeiras coisas que vêm na cabeça, vocês vão anotando. E é ficar tranquilo, gente. Leva chocolate, leva água, leva, né, não leva muito doce, senão vocês vão ter que ir no banheiro, ao banheiro. E se precisar, vão ao banheiro para respirar, né, para levantar um pouquinho. Mas até janeiro e fevereiro, vocês vão estar craque nisso aqui, ó. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Este critério vai avaliar como o assunto vai ganhando continuidade ao longo do texto para reforçar a defesa da ideia exposta. O que eu falei com vocês? Isso aqui você já está lá no 4º parágrafo. Você vai ter que reforçar o que foi falado lá em cima. Se você fez uma citação, se você colocou algum índice de alguma pesquisa. Para que a continuidade exista, é preciso que existam ligações entre as frases, parágrafos e os próprios assuntos. Isso é o que chamamos de encadeamento textual, ou seja, aquela colcha de retalhos que eu falei para vocês. Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Por quê, gente? Vocês não podem, em hipótese alguma, desrespeitar ou julgar alguém lá no final. Você falou sobre um assunto, apresentou o seu ponto de vista e defendeu ele. Mesmo que você ache que seja o ponto de vista mais ridículo da sua vida, você tem que colocar ele lá. Ah, que ninguém vai achar isso legal. Coloca. Mas saiba colocar. Olha que ponto importante, a última frase. O que o avaliador irá analisar agora é se, além de opinar sobre o assunto, você consegue sugerir uma solução para a situação exposta e, claro, respeitando os direitos humanos. Exemplo. O que eu falei lá no início? Qual foi o tema que eu dei da redação mesmo? Quem lembra? Sobre os abusos sofridos pelas mulheres na pandemia. Isso. Aí vai lá no final, você vira e fala assim, com toda certeza, não pode usar com toda certeza, tá? Porque você tem que sugerir, você não tem certeza. Eu acho que tem que matar quem fez isso. Ou mandar para prender e lá na delegacia ou lá na prisão a pessoa ser torturada até a morte. O que você fez? Desrespeitou os direitos humanos. Por quê? Ninguém sabe o que levou a pessoa a agredir a outra, né? Mesmo assim, você tem que achar uma solução para aquela situação, por pior que ela seja, né? Que a pessoa precisa procurar um psicólogo. Segundo o filósofo tal, tem um filósofo que fala muito disso, e até mesmo historiadores, que toda coisa ruim, ela tem uma parte boa, nem que foi para a pessoa que praticou, né? Que a pessoa, não sei se deve, eu não colocaria. Ela precisa de uma segunda chance, né? A pessoa matou a mulher esfaqueada em pedaços e colocou dentro de uma mala. Aí você põe lá no final assim, deve fazer a mesma coisa com ele. Desrespeitou o quê? Os direitos humanos. Vocês têm que estar por dentro quais os direitos humanos, isso aí é excelente, viu, gente? Vocês pegarem as resoluções dos direitos humanos e fazer citações lá dentro, certo? Porque os direitos humanos, ele encaixa em qualquer redação.
Qualquer redação. Vocês podem colocar até o parágrafo tal, de acordo com a lei tal. Entenderam? Aí é Sim. ótimo dar aula para quem não responde. Eu respondi. Como entender o tema da redação? Pense o tema de forma macro e micro, entenda. Macrotemas são os temas amplos em que o tema específico do Enem se encaixa. Macro, muito grande. Então, toda a proposta de redação do Enem, ele sempre coloca que o mundo inteiro está passando, então coloca coisas grandes. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão sublinhar as micros, as palavras mais importantes das propostas de redação. Daí que vocês vão fazer a redação de vocês. Exemplo, Enem 2015, tema específico: a persistência da violência contra a mulher no Brasil. É um tema amplo, macro tema.